Ontem, naquele mesmo evento, a Covid-19, o Brasil vencendo a Covid-19, em que estava o presidente da República, Jair Bolsonaro, a gente mais cedo já falou um pouco sobre o que aconteceu por lá, o presidente voltou a defender o uso da hidroxicloroquina, né? Em um dos momentos, ao defender, o presidente já tinha falado isso antes, mas ontem publicamente voltou a falar. Para justificar o uso do medicamento aqui no Brasil, o presidente usou como exemplo a Guerra da Coreia, em que, segundo ele, água de coco foi aplicada nos soldados para substituir sangue, já que não havia doadores. O que disse o presidente, abre aspas, eu sei que não tem comprovação científica. Como eu sempre citei, a Guerra da Coreia, onde os soldados chegavam feridos, não tinha ninguém para doar sangue. E acabaram botando na veia deles água de coco. E deu certo. Se esperasse comprovação científica, o que no futuro poderia se ver, que muitas vidas poderiam ter sido salvas com água de coco. Foi essa a correlação que o presidente fez para admitir que sim, e o que é o que os cientistas dizem, né? A hidroxicloroquina não tem eficácia comprovada para a cura da Covid-19. Ela pode ser administrada junto com outros medicamentos, ainda assim tem sido evitada por boa parte do corpo médico no mundo todo, por causa dos efeitos colaterais, por causa da ineficácia em muitos desses casos, porque não tem surtido efeito, pelo contrário. Mas o presidente insiste em dizer que a hidroxicloroquina produz resultado. Mais cedo a gente falava como o presidente da República, de maneira ainda que indireta, chamava 115 mil mortos de bundões. Ele também chama 115, no mínimo, né? 100 mil médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem. De quê? De burros, né? Porque eles não usaram hidroxicloroquina e essas pessoas morreram? Se as pessoas morreram à toa, se a hidroxicloroquina funciona, como diz o presidente da República, né? Não só os brasileiros, né? Os 160 mil americanos, as dezenas de milhares de britânicos, bastava ter ido até a esquina, comprado um pacote de cloroquina. E pronto. É um remédio facílimo de ser encontrado, facílimo de ser produzido, já tem inclusive patente quebrada, genérica, era fácil resolver o problema. O mundo tá agonizando à toa, porque o presidente Bolsonaro tem a solução. Quanto a essa história da água de coco, ele dessa vez contou citando a Guerra das Coreias, né? Isso. Ele já usou esse exemplo da água de coco como se tivesse acontecido na Guerra do Pacífico. Lá no século retrasado, entre Bolívia e Peru. Essa história da água de coco é uma velha parábola que circula por aí, mas que nunca foi registrada. Ninguém tem nenhum registro, nem militar e nem médico, de que de fato essa história aconteceu. É uma lenda. E é uma lenda que circula por aí a ponto de agências de notícias já terem inclusive publicado reportagens esclarecendo que se trata de uma fake news, que não pode ser considerada uma história verdadeira, que a água de coco jamais serviu como substituto de plasma sanguíneo em nenhuma ocasião, mesmo numa ocasião de emergência. Que a argumentação de Bolsonaro é essa: quando a gente não tem nada, a gente improvisa e às vezes o improviso funciona. É essa a comparação que ele faz com a cloroquina. Só que essa história que ele usa para ilustrar a, entre aspas, eficácia da cloroquina não é verdadeira. É uma parábola, é uma lenda, com o perdão da palavra, um mito. E o próprio presidente já usou, se não me engano, já usou também, como se tivesse acontecido na Batalha do Araguá, no Araguaia, mas eu sei que ele já falou da Guerra do Pacífico, já citou a Guerra das Duas Coreias, mas até onde a medicina sabe, até onde a história sabe, isso jamais aconteceu de fato. Não passa de uma lenda. E é uma lógica anticientífica acima de tudo, né? Uma lógica infantil. Então, não tem comprovação? Vamos tomar vodka. Não teve outro presidente da República por aí? Toma vodka que cura. É a mesma lógica. O ditador de Belarus. É a mesma lógica. Não funciona, mas vai que, né? Vai que dá certo. Não, mas vodka não funciona. Você tem uma ideia melhor? Não tenho, porque ideias melhores infelizmente não existem. O que não significa que a vodka, a água de coco, a cloroquina vão funcionar.